Você já foi detectado ou banido mesmo usando proxy? A culpa não é no Dolphin e sim na qualidade do proxy que você está utilizando. Nos próximos minutos eu vou te falar qual proxy escolher, quais são as características para você nunca mais ser detectado. E fica até o final porque eu vou te revelar o segredo que os profissionais usam. E aí, pessoal, Ana aqui novamente. E se você trabalha com múltiplas contas, precisa de segurança, privacidade, com certeza o Dolphin é o ideal para você. Se você ainda não utiliza a ferramenta, o link tá aqui abaixo para você baixar e começar a utilizar ainda hoje. Eu vejo muita gente sendo bloqueado, banido, perdendo contas importantes justamente por não saberem as diferenças entre os tipos de proxy. E o pior, achando que a culpa é da ferramenta do Dolphin, quando na verdade é na escolha do proxy errado. Hoje eu vou te explicar de maneira simples os 3 níveis de anonimatos dos proxies, os diferentes tipos por localização, quando usar proxy fixo ou rotativo e principalmente qual é a combinação perfeita para cada tipo de trabalho que você faz. E no final desse vídeo você vai saber exatamente que proxy comprar e parar de ter dor de cabeças com detecção. Mas antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é proxy, eu vou te explicar com uma analogia bem simples. Vamos supor que você quer enviar uma carta para alguém, mas você não quer que essa pessoa saiba que foi você. E aí você pede para um amigo seu mandar essa carta da localização dele. É basicamente essa intermediação entre você e a internet que o proxy faz, sem que as plataformas identifiquem que é você que está navegando ali, que é você que é o dono dessa estrutura, dos perfis, dos navegadores. E por que é interessante utilizar proxy mesmo quando você está utilizando a ferramenta do Dolphin? A ferramenta do Dolphin é uma ferramenta poderosíssima para quem quer utilizar aí de múltiplas contas, ou seja, gerenciar múltiplas contas, né? Ter vários perfis, ter segurança e privacidade. Mas quando você utiliza a mesma internet para todos os perfis dentro da ferramenta, é basicamente como se você estivesse dizendo para os sites que você acessa que você é o dono de todos esses perfis, porque ele vai conseguir identificar o IP da sua internet, ou seja, ele vai identificar você pelo IP da internet, por mais que a plataforma do Dolphin camufle as informações da sua máquina, por exemplo, né? Então as plataformas não vão saber que é você acessando por conta da máquina, do computador, do notebook, porque eles não vão conseguir identificar, mas consequentemente, se você utilizar a mesma internet para navegar em todas as suas contas, em todos os seus perfis, em todos os seus navegadores, elas vão ter mais facilidade para identificar que é você. Então, utilizando o proxy, ele vai servir justamente para isso, para que você tenha maior anonimato em todos os perfis que você acessar, para que você consiga acessar de qualquer lugar do mundo, contornando aí os bloqueios regionais, múltiplas contas seguras, evitando os banimentos. Ou seja, muitas das vezes se você tomar uma restrição, um bloqueio em uma conta, as outras vão estar seguras porque você não está utilizando com o mesmo IP, com a mesma internet, fazendo aí a utilização do proxy e ele tendo essas informações diferentes para cada perfil, para cada estrutura que você tenha dentro da ferramenta do Dolphin. E se você trabalha com qualquer área dentro do marketing que faça essa utilização de múltiplas contas, ou seja, gerencia múltiplas contas, entender sobre proxy não é opcional, já é obrigatório. A diferença entre escolher um proxy certo e um proxy errado pode ser a diferença entre perder tudo ou lucrar muito. Vamos aos 3 níveis de anonimatos dos proxies. O primeiro dele é o proxy standard, que é o básico, o padrão. Pense nesse proxy como se ele estivesse camuflando o seu IP, mas que ele acaba deixando rastros, ou seja, as plataformas conseguem identificar que você está utilizando um proxy. É como se você estivesse de óculos escuros em um ambiente fechado, as pessoas conseguem perceber que tem algo diferente ali. Então as características são: eles substituem o seu IP por IPs de servidores de proxy. Os sites conseguem verificar lá no HTTP que você está utilizando um proxy. É como se você estivesse utilizando um documento falso que está escrito que o documento é falso. Então, quando usar esse tipo de proxy? Basicamente para tarefas simples, como por exemplo, se você tiver alguma restrição em algum site em um determinado país e você só quer burlar aquilo para conseguir acessar esse site. Agora, para gerenciar múltiplas contas em atividades dentro do marketing, por exemplo, eles não servem. Não recomendo que você utilize esse tipo de proxy. Já o segundo nível seria os proxies transparentes, os falsos proxies, porque basicamente eles não camuflam o seu IP. Eles gritam o seu IP aí para quem
quiser ter acesso. Então as principais características desse proxy, ele deixa o seu IP completamente visível, porém ele serve basicamente para acelerar os sites através de cachê, ou seja, do armazenamento temporário. É como ter um assistente que organiza suas coisas, mas não te protege. E por que evitar esse tipo de proxy? Para quem utiliza o Dolphin, esses proxies são basicamente inúteis, porque eles não oferecem nenhuma proteção e nenhum anonimato. Já o terceiro nível de anonimato do proxy seria o Proxy Elite. Esse sim é o recomendado. Esses são os conhecidos proxies ninjas. Eles não só escondem quem você é, mas também escondem que você está disfarçado. Eles ocultam completamente o seu IP, não deixam rastros de que você está utilizando um proxy. O tráfego parece vir de um usuário comum navegando normalmente. Sites como Facebook, Google, Instagram e outras plataformas têm maior dificuldade em detectar. Por que são tão ideais? São para trabalhos profissionais, arbitragem de tráfego, múltiplas contas ou qualquer situação que exige segurança. Agora vamos entender os tipos por localização. Os de data center, os residenciais e os móveis. O primeiro seria os proxies de servidores, mais conhecido como data center. É como se você imaginasse um prédio, aonde dentro desse prédio tem um escritório cheio de computadores e esses proxies vêm dali, desses computadores, desses servidores. É mais fácil de identificar esses proxies porque eles vêm de um único local. As pessoas sabem que ali são fornecedores de proxies. Então, basicamente, esses IPs pertencem a empresas de hospedagem facilmente identificáveis como não residenciais, tornando eles baratos, porém óbvios. Então, quando utilizar esse tipo de proxy? Basicamente para tarefas simples, quando você tem um orçamento limitado e basicamente você quer só disfarçar a localização que você está. A segunda opção seriam os proxies residenciais, que é o recomendado. Por quê? Porque ele vai passar a sensação para as plataformas que você está acessando, né, os sites, que você está utilizando um IP residencial, um IP normal. É como se você estivesse utilizando o Wi-Fi de um amigo seu, na casa de um amigo seu. Ou seja, parecendo uma pessoa normal navegando de casa. Esses IPs, eles são fornecidos por provedores de internet domésticas, como TIM, Vivo, Claro. Eles são indistinguíveis entre os usuários comuns e eles acabam passando muito melhor no sistema de verificação de segurança. Por que eles são os melhores? Porque as plataformas, como por exemplo o Facebook, ele vai acabar pensando, é só um usuário comum utilizando na sua casa, na sua residência. Então ele é o recomendado para você que utiliza aí gerenciando múltiplas contas, precisa de segurança, anonimato, privacidade e quer aí utilizar dentro da plataforma do Dolphin. Mas a gente tem uma terceira opção que também é muito boa, que são os proxies móveis, que a gente fala que são os premiums. São os IPs de operadoras de celular. É como se você estivesse utilizando a 4G, a 5G e navegando aí em movimento através do seu smartphone, através do seu celular. Então esses IPs mudam constantemente, eles acabam sendo compartilhados por vários usuários simultaneamente, tornando muito mais difícil de detectar e de bloquear. Então, quando utilizar esse tipo de proxy? Quando você precisa de extrema segurança com contas muito valiosas e quando outros tipos de proxy falharem. Eu já te expliquei aqui sobre os 3 níveis de anonimato dos proxies e também sobre a localização. Agora eu vou te explicar sobre proxies rotativos e fixos, quais são as diferenças. Os proxies fixos, como o próprio nome já diz, é como se você tivesse um IP fixo no mesmo local. Então, quando você começar a navegar, se esse proxy tiver o IP de São Paulo, quando você terminar de navegar, você vai estar com o IP de São Paulo. Ele não vai mudar, ele não vai alterar, ele vai permanecer fixo na mesma localização. Logo, é o mesmo IP durante toda a sua sessão, é ideal para sessões mais longas e melhor para manter sessões logadas. É ideal para você trabalhar com conta específica durante horas, fazer upload longos ou até mesmo precisa ter consistência. Já os proxies rotativos é como um proxy nômade digital. A cada instante, a cada minuto, a cada momento, ele vai mudando a sua localização ali constantemente. Ou seja, você vai mudando de um IP de São Paulo para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte e assim sucessivamente. Então esse IP, ele muda automaticamente, de acordo com a aquisição ou um tempo determinado. Isso dificulta rastreamentos padrões e é ideal aí para quem faz tarefas em massa. É como se você fosse fazer uma compra online, onde cada produto está sendo comprado de uma região diferente. É quase impossível ser detectado que você é o único comprador
indicador de todos esses produtos. Quando é o ideal utilizar esse tipo de proxy? Para análise de dados, para pesquisa de mercado, para ações em massa de anúncios ou até mesmo qualquer atividade que envolva ações repetitivas. Agora que você já sabe todas essas informações importantes sobre o proxy, tem uma informação muito valiosa. Como você identifica um fornecedor de proxy confiável e ideal? Até porque não adianta você saber dos proxies, saber qual é o melhor, se você não tem um fornecedor para te oferecer com maior segurança e confiança. Procure fornecedores que te ofereçam testes gratuitos, possibilidade de reembolso, suporte técnico responsivo, uptime acima de 99%, pool de IPs grande e diversificado. Fuja de fornecedores de proxies onde esses proxies são muito baratos, onde ele não te informa o tipo de proxy, aonde muitas pessoas utilizam o mesmo proxy e aonde eles são muito lentos. Para quem utiliza o Dolphin, o ideal é utilizar o Proxy Elite residencial. Já para quem utiliza a tarefa em massa, o proxy rotativo seria interessante. Para sessões mais longas de trabalho, o proxy fixo. E para casos de extrema segurança, os proxies móveis. Quais são os erros mais comuns para você evitar aí na hora de utilizar um proxy? Não use o mesmo proxy em vários perfis, não economize com um proxy barato e não deixe de testar o seu proxy antes mesmo de colocar em alguma conta importante. Então os proxies Elite são ideais para o trabalho profissional, não economize nisso. Os proxies residenciais são o melhor custo-benefício na grande maioria dos casos. Os proxies móveis quando você precisa de extrema segurança. Os rotativos para ações em massas e os fixos para atividades longas. E independente de qual proxy, sempre teste antes de usar. Pessoal, entender isso pode literalmente salvar o seu negócio. Eu já vi gente perdendo conta, perdendo dinheiro simplesmente por não entender e não usar o proxy certo. Não deixe isso acontecer com você. Se esse vídeo já te ajudou a entender melhor os proxies e também de tornar a sua escolha mais assertiva na hora da compra de um proxy correto, não esqueça de deixar o seu like e também de deixar o seu comentário aqui abaixo, que esse vídeo foi útil e caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui também. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como você vai verificar se o seu proxy está funcionando dentro do Dolphiante. Não perde, vai ser um passo a passo como eu sempre trago aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.